Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um estudo do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, né? E vamos fazer, então, o nosso preparo para o nosso estudo de hoje. Do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, que traz a seguinte mensagem: aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis. A Terra é o grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é, e não como pretendes que seja. Então, diante desse texto da Joana de Ângeles, esse alerta, nós vamos abrir o nosso estudo, pedindo a presença dos nossos queridos e bondosos amigos espirituais, em nome do nosso centro, que Bezerra de Menezes possa participar aqui da nossa live, em todos esses lares, que Mãe Santíssima nos acompanhe, Jesus, Deus, nosso Pai maior, e todos esses espíritos que nos acompanham aqui, nessa segunda-feira, nesse estudo. Que a tua paz infinita, Jesus, recaia sobre todos nós, fazendo com que a nossa querida oradora seja intuída, que ela traga para nós tudo que ela pesquisa, que ela fez, e que possamos passar momentos, Senhor, agradáveis, felizes, cheios de conhecimento. Graças a Deus, se conosco, Senhor. Assim seja. Então, hoje, queridos, nós estamos aqui com a Vanessa, que ela já é conhecida da nossa casa. Então, bem-vinda, Vanessa, mais uma vez. E ela vai trazer o estudo Perdão das Ofensas, né, Vanessa? Isso mesmo. Então, é com você, Vanessa. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Muitíssimo obrigada, Nádia. Obrigada, Jurema. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme regressar a essa casa de luz, a mais uma célula de disseminação do Espiritismo. E agradecemos imensamente a todos os presentes. O tema para a nossa reflexão de hoje é Perdão das Ofensas, tema elencado pelo insigne mestre Lyonês no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados misericordiosos. E hoje iremos conversar em duas mensagens que estão contidas na Instrução dos Espíritos. Antes mesmo de adentrarmos as mensagens, é importante que possamos conversar um pouquinho com relação às vivências que tivemos na humanidade. E bem sabemos que a história da humanidade é marcada por violências, guerras, duelos, disputas territoriais, a imposição do poder. E esses são registros muito vivos na humanidade. Em qualquer local em que esteja, a gente observa realmente na história esses registros. Nesse mesmo sentido, em nome de um Deus ainda não compreendido por os homens, ergueu-se uma bandeira de que, em nome da fé, poderiam-se, na realidade, disseminar civilizações, povos, e é o que observamos realmente com a história. Uma fé cega, uma fé que levou, inclusive, ao fanatismo. E daí, com esse fanatismo, civilizações, populações, grandes grupos foram dizimados por conta de uma fé cega. Nesse mesmo sentido, um grande acontecimento, o considerado o acontecimento mais importante da humanidade,
que foi a vinda do Cristo, nos trouxe, na realidade, uma proposta diferenciada. Houve uma nova percepção, uma nova compreensão baseada no amor. E essa mensagem do Cristo baseada no amor, na compreensão, na fraternidade, deu início a um novo entendimento aos homens, onde projetou luz e serenidade nas pessoas. Nesse mesmo sentido, tivemos uma passagem daquele início das crenças politeístas e, ao mesmo tempo, até mesmo no monoteísmo, mas que era baseado naquele Deus vingativo, punidor e duro, para essa passagem, nessa mensagem que é completamente focada na verdade. E isso marca o início de uma fé racional, o que, inclusive, Kardec nos explica no Evangelho segundo o Espiritismo acerca da fé cega e da fé raciocinada. A fé raciocinada, pautada na razão, onde questiona, nem tudo aceita. Então, uma fé que nos traz luz, projeta a luz em nossos espíritos, em nossas mentes. E daí, Jesus abre as portas para um reino dos céus, onde todos podem se tornar participativos de acordo com as suas condutas. Não mais uma entrada através de privilégios, de preferidos, de favoritos, mais uma entrada para o reino dos céus, onde cada um, através das suas condutas e do bom uso do livre-arbítrio, se assim o escolher, consegue acesso a esse reino dos céus, onde a caridade se fará a marca, uma grande marca que poderá nos trazer esse reino dos céus que já habita dentro de nós. Jesus, embora muito ciente de sua posição de destaque face à sua missão, missão essa confiada aos mensageiros diretos da divindade, ele, mesmo com essa posição destacada, ele não deixou de forma alguma de fazer e cumprir conforme a sua missão. Espírito puro, de alta envergadura moral, aquele que é considerado guia e modelo da humanidade, conforme nos preceitua a questão de número 625 do Livro dos Espíritos, o tipo mais perfeito que Deus colocou à disposição do homem para servir de guia e modelo. Guia, aquele que irá conduzir, e o modelo, o exemplo, aquele a qual nós deveremos, nos pautar como exemplo. Há uma diferença muito grande, muitos mestres passaram pela humanidade, bem sabemos, mas Jesus exemplificou. Ele tinha uma palavra aliada à ação, nos trazendo movimento, o movimento na qual se concretizava em obras, boas obras. Já dizia Tiago que a fé sem obras é uma fé morta, mas Jesus, ele tinha essa fé, se movimentando através da ação e concretizando essas boas ações nas boas obras. O povo acreditava, conforme as antigas tradições populares, que viria uma pessoa que iria utilizar uma força brutal de domínio, E embora nós sabemos que não foi nada disso. Essa mensagem libertadora focada no amor, na compreensão, na compaixão, muito convidativa a que nós amemos ao próximo e também até mesmo se estendendo aos nossos inimigos. Curiosa a pedagógica de Kardec, que quando vamos folhear o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 11, Amai ao próximo como a ti mesmo, e no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Já preparando o terreno, Vamos aqui explorar a misericórdia, uma bem-aventurança, vamos preparar o terreno para falar sobre o perdão, vamos falar sobre os julgamentos, depois vamos falar em amar ao próximo como a si mesmo, para então chegarmos num desafio um pouco mais intenso, que é o amar aos vossos inimigos, aos nossos inimigos.
Nesse mesmo sentido, toda essa proposta de Jesus focada no amor, ela exigiu um amadurecimento e uma mudança de postura. Nos meus estudos, quando fui estudar o ministério de Jesus durante os 3 anos e meio, verifiquei que, por exemplo, em determinada cidade, o foco do ensino de Jesus não era somente a divulgação da sua doutrina, mas também romper barreiras do preconceito, que foi o caso da cidade da Judéia, onde ali existia a elite judaica, sacerdotal, intelectual, a elite política. Então, Jesus, em determinados locais, ele ainda tinha uma barreira ainda maior, que é romper exatamente com esses preconceitos da lei antiga. E em todo local onde ele passou, ele curou as pessoas, restituiu a saúde dos enfermos, curou os leprosos, ele expulsou os demônios, nos ensinando realmente que é necessário que a gente consiga exercer esse papel de co-criador, a esse chamado ao qual nós recebemos, já que, inclusive, o objetivo da encarnação, conforme nos preceitua a questão de número 132 do Livro dos Espíritos, é que nós possamos progredir moral e intelectualmente para que possamos também contribuir com a obra da criação. E nesses ensinos de Jesus, ele utiliza diversos recursos pedagógicos, não fala somente nas parábolas, que são as narrativas curtas, de tom dramático, que encerram o conteúdo moral implícito ou explícito. Ele utiliza a maiêutica, método socrático, que através da multiplicação de perguntas se obtém, na verdade, né, uma clareza acerca daquilo que está sendo discutido, o ensino direto, os sermões, os discursos, momentos em que ele se reunia somente com os seus discípulos e apóstolos para lhes passar certas recomendações acerca dos trabalhos que seriam executados, e os fenômenos psíquicos e fluídicos que nós encontramos na obra, na literatura espírita, um excelente embasamento a fim de que milagres não existem. Jesus, ele simplesmente agia em estrito cumprimento às leis universais. E na obra de Gênesis a gente encontra realmente uma fartura de conteúdo nessa questão fluídica e nas curas de Jesus. Importante falar das curas, que está muito relacionado ao nosso tema, que é o perdão das ofensas, já que as doenças, elas vêm, nós sabemos, e nós sabemos que esse processo de cura se dá pela substituição de uma molécula malsã por uma sã, é assim que se dão as curas, e que nós nos curamos também quando nos perdoamos e perdoamos o próximo. Está aí um tipo de cura, porque o perdão, ele retira essas algemas. E curioso também ressaltar que Kardec abre o capítulo 10 com 3 passagens contidas no Novo Testamento, contidas em Mateus, e uma delas é a que nós também conhecemos, onde Pedro pergunta a Jesus se deve perdoar aquele que o ofende 7 vezes. E Jesus lhe responde que não só 7, mas 7 vezes 70 vezes, nos ensinando que o perdão não é quantitativo, mas é qualitativo, e necessita que seja executado e feito de forma ilimitada. Daí me causou uma curiosidade, pois eu tenho algumas Bíblias, e numa Bíblia eu verifiquei que nessa mesma passagem contida em Mateus, essa referência aqui, Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Em algumas Bíblias, verificamos que a numeração é 70 vezes 7. Em outras Bíblias, verificamos que é 77 vezes. Achei muito curioso a gente poder conversar um pouquinho sobre isso para adentrarmos a mensagem de Simeão e de Paulo e Apóstolo, que estão contidas nos itens 14 e 15, que são o tema central do nosso bate-papo, do nosso encontro. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo,
Quando vamos a Mateus, verificamos. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, nós temos a menção de 77 vezes. Agora, quando vamos para a Bíblia Almeida, revisada e corrigida pela Harpa Cristã, eu verifiquei que está de outra forma. Não te digo que até 7, mas até 77 vezes. Então, nós temos aqui uma diferença. Temos duas conjunturas, o 70 vezes 7 e o 77 vezes. E vamos pesquisar a referência antigo-testamentária para trazer realmente esse sentido a essa expressão nesse versículo contido em Mateus. Vamos em Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, onde nós temos ali Lameque, considerado o ser mais vingativo de todo o Antigo Testamento, e ele rogando, dizendo que aquele que atentasse contra ele seria, na realidade, vingado 77 vezes. Aí nós temos uma correspondência dessa citação na resposta em Mateus de Jesus a Pedro, falando sobre 70 vezes 7 ou 77, e temos essa referência antigo-testamentária. Ou seja, ali no Antigo Testamento, essa figura endurecida de Lameque, ele, endurecido, raivoso, ele pede para vingar 70 vezes 7. Na Bíblia em que tiver 77 no versículo de Mateus, a correspondência sempre será em Gênesis 77. Na Bíblia que tiver 70 vezes 7 em Mateus, haverá de estar em Gênesis, capítulo 4, da mesma forma. Aí pesquisei também que o termo em grego permite essas duas leituras, porque há de perguntarmos qual então é correta, 77 vezes ou 70 vezes 7, conforme a resposta de Jesus a Pedro. E daí os biblistas e teólogos nos ensinam que as duas formas são admitidas no termo em grego que se chama hebdomen contax repta, que admite as duas leituras do 70 vezes 7 ou 77 vezes. Mas, na moral da história, o que importa, pouco importa, pois nós vamos interpretar que Jesus, na realidade, faz esse chamamento, né? Aqui nós temos essa correspondência em Gênesis, mas o que ele nos ensina é que perdoemos de forma ilimitada, quantas vezes for necessário, porque o perdão ele não é quantitativo e é qualitativo. E nós bem sabemos que é uma tarefa dificultosa e não é fácil. Nesse mesmo sentido, quando a gente analisa todas essas referências bíblicas, trago aqui uma fonte muito interessante que está contida no livro fonte Vitor Fontana, que num vídeo do YouTube ele vem nos ensinar tudo isso, que Jesus ele nos ensina a perdoar, até porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial só irá nos perdoar se nós perdoarmos o nosso irmão, numa grande lição de que é necessário que façamos por merecer. É necessário que comecemos de uma forma menor para alcançarmos algo macro. E que perdoando os nossos irmãos que nos ofendem, que nos maltratam, de uma certa forma que nos fizeram mal, nós estaremos também sendo aptos a obtermos o perdão de Deus, já que Deus, ele nos ama, é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus que está presente em toda parte, que está acima de nós, com toda certeza, mas também está em todos nós, já que coloca uma centelha divina em cada um de nós. Vamos também nos lembrar que essa vingança de Lameque, onde ele era o super vingador, em Gênesis,
capítulo 4, e Jesus nos chamando a sermos super perdoadores, e isso a gente chama atenção e coloca no máximo, já que o perdão ele deve realmente alcançar a sua potência, já que bem sabemos que o rancor, a mágoa, o ressentimento, eles nos adoecem. Encontramos, inclusive, aqui na obra Cura e Autocura de André Moreira, que foi, inclusive, publicado pela Associação Médico Espírita, um capítulo inteiro nos explicando todos esses recursos do perdão. O auto-perdão, perdão e obsessão, autoaceitação, como que realmente toda essa questão do perdão ela vem a nos configurar, inclusive com etapas de como deve ser realizado o perdão. As etapas que, de uma forma bem lenta, nós devemos, na verdade, fazer, né, para que alcancemos realmente uma totalidade maior, numa cura integral. Vamos também nos recordar que Jesus vem nos falar: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e rezar, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. E que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos ensinar que esse versículo, essa exortação do Cristo, vem, na verdade, a ser a síntese da perfeição. Bem sabemos que somos ainda espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, que ainda temos ainda a característica, a propensão ao mal, a vaidade, orgulho, ainda temos a predominância da matéria sobre o espírito, mas que fomos convidados a alcançarmos em algum momento no porvir a perfeição dentro dos graus da relatividade. E quando Jesus ele vem nos propor a que amemos os nossos inimigos, e além do mais, em outro versículo ainda fala: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, é para ontem, vamos lá. Aproveite a oportunidade dessa encarnação, embora dificultosa ainda seja por demais. Mas no caminho, enquanto estás com ele no caminho, nessa encarnação, até porque sabemos que a morte do corpo físico, ela não encerra o espírito é imortal, e podemos angariar alguns inimigos, inclusive desencarnados, que, se sentindo às vezes ofendidos ou não perdoados, podem inclusive sintonizar a nós e daí nos arrastarmos em também processos obsessivos. Temos também, nesse mesmo estudo, um livro chamado Jesus e Kardec, que vem nos apresentar modelos para os trabalhadores do movimento espírita, e eu estou gostando muito dessa obra, é de Alírio Cerqueira Filho, e aqui ele vem nos trazendo uma abordagem transpessoal, certos elementos. O primeiro capítulo desse livro, ele trabalha todinha a exegese de um versículo contido em Mateus, aquele: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, que está também no Evangelho de Mateus. E nesse versículo, na exegese do autor, que também é psicólogo e tem muita expertise na área, ele vem desmembrar. E naquela parte do manso, porque sou manso e brando, sou manso e humilde de coração, ele nos traz um ensino tão direto que na mensagem de número 14 do Espírito de Simeão, nesse capítulo 10, no perdão das ofensas, nós fizemos uma correlação muito boa. O Espírito de Simeão, na instrução dos Espíritos, ele assim nos fala no comecinho: quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis, então, não 7, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ele ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre.
Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos que esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias, serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Serás brando e humilde de coração, nessa referência a essa exortação de Jesus que nos fala que ele é manso e humilde de coração. Nessa obra, temos aqui a informação de Alírio Cerqueira que ser manso significa ser doce, meigo, suave, sereno, que eram características muito marcantes de Jesus. Que psicologicamente a mansidão está ligada a dois sentimentos fundamentais: a aceitação e a compaixão, sendo a aceitação nos permitindo aceitar a condição de aprendizes incipientes que ainda somos, com defeitos e qualidades. A aceitação é uma virtude proativa na qual aceita-se a própria insignificância enquanto aprendizes e, ao mesmo tempo, trabalha-se para desenvolver a própria grandeza, aprendendo-se gradativamente e suavemente a superar a ignorância. E ainda vai além, que a compaixão gera a compreensão das dificuldades que ainda trazemos, bem como a dos outros. Ou seja, a compaixão vai nos fazer perceber que ainda somos ainda incipientes, ignorantes, e compreender que o outro também é. Nesse mesmo sentido, essa aceitação não vai gerar acomodação. Há os que dizem: eu sou desse jeito e não vou mudar nunca, me aceite do jeito que sou. Só que essa aceitação é muito diferente da acomodação. É você simplesmente admitir que ainda é ignorante, incipiente, mas ao mesmo tempo que você admite, você trabalha para conquistar recursos de automelhoria. E daí vamos nos lembrar das virtudes que, segundo o benfeitor Emmanuel, elas são o trabalho incessante no bem, na qual, uma vez conquistadas, se incorporam ao espírito. Graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de incorporar algum tipo de virtude que venhamos a colecionar através do trabalho aos nossos espíritos. Então, quando percorremos a escala espírita e verificamos as nossas características, verificamos que uma delas é a ignorância. E a mensagem do Cristo, compreendida e entendida, nos levará a vencermos paulatinamente, em doses terapêuticas, esses graus ainda da ignorância que ainda nos circundam, o que é tarefa de muitas encarnações. Interessante quando verificamos aqui na mensagem também do Espírito de Simeão, ele ainda nos fala: perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Daí que Jesus vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará que vos assenteis à sua direita. E nós nos lembramos do simbolismo das ovelhas e dos bodes, e sabemos muito bem, né, a direita e a esquerda, nos lembrando realmente das ovelhas, o que poderá ser uma construção futura nossa, se realmente agirmos com indulgência, com caridade, com benevolência, lembrando que a caridade, conforme entendia Jesus, é uma caridade diferente da nossa. A nossa caridade, ainda não tão bem compreendida, talvez ela circule em doar uma água a quem está com sede ou um pão a quem está com fome. Mas a caridade, conforme entendia Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ela abrange a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A base, realmente, daqui do tema que estamos tratando, perdão das ofensas. Então, para ser caridoso, há de haver a necessidade do perdão das ofensas. Pois
Não poderá ser considerado caridoso alguém que ainda não consiga perdoar. E nós sabemos que isso é tarefa muito dificultosa. E que cada um vai conseguindo estender esse sentido na sua vivência, nas suas nuances, de acordo com o seu grau de entendimento. De acordo com o grau de entendimento. Kardec nos ensina aqui na literatura, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive da questão de, às vezes, a pessoa ser moralizada, não, ser muito intelectualizada e ainda pouco moralizada, e vice-versa. E que nós não devemos ainda nos espantar ainda com essas diferenças, pois somos espíritos imperfeitos ainda procurando melhorar a cada dia as nossas imperfeições, nos despojar das nossas imperfeições, a fim de que, colecionando virtudes, possamos, né, ter um futuro melhor, mais abençoado, bem-aventurado, feliz. E isso é um desafio ao espírito. Na mensagem agora de Paulo, o apóstolo que está no item 15, Paulo vem nos falar: perdoai aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até para uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência. Nos recordamos também do grande convite do Cristo e quando ele nos alerta que se nós não perdoarmos o nosso irmão, também o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Então a gente vê uma grande conexão na tratativa, na sociedade, já que estamos imersos numa sociedade e esse contato com o próximo é condição essencial para a evolução do espírito, condição uma sine qua non, né? Condição essencial para a evolução do espírito, e por isso que nós temos a lei de sociedade, para que possamos mutuamente evoluirmos, cooperarmos, que ninguém evolui sozinho, numa bolha, e Kardec ainda nos diz que isso seria um ato de egoísmo, o isolamento a fim de evitar o problema e o contato com o próximo, que bem sabemos que às vezes não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas quando vemos uma visão um pouco mais estendida que a literatura espiritista nos traz, com a imortalidade da alma, com a existência de um mundo espiritual e suas relações com o mundo material, com o processo do mecanismo da reencarnação, verificamos que não estamos soltos e tudo está cruzado. E que, se porventura nós temos algum problema que não se justifica nessa encarnação, que não encontramos a causa, Kardec, lá no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, nos convida realmente que possamos enxergar que talvez esteja lá atrás, em alguma outra passagem, alguma outra encarnação. E que os laços eles vão sendo construídos. E que os laços focados na lei do amor, esses sim são indestrutíveis. Esses são indestrutíveis. E nós sabemos que a tarefa do convívio também é uma tarefa de amor. Tem uma lição no livro Fonte Viva que nos fala, peraí, acho que é o Vinha de Luz. Isso, a lição no livro Vinha de Luz, lição de número 130, amai-vos. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E Emmanuel ainda nos fala, e o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família.
Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Porque o apóstolo Paulo também, na mensagem instrutiva do capítulo 10, ele nos fala que há duas formas de nós perdoarmos. Uma pela boca e a outra de coração. E perdoar pela boca seria, eu te perdoo, mas olha, não cruze comigo no meio da rua. Ou então, olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver nunca mais na minha vida. Esse seria o perdão de bocas e de palavras, mas nós temos o perdão do coração, que é o perdão sincero, que coloca um véu no esquecimento, onde você esquece tudo aquilo que aconteceu, que motivou, na verdade, o rancor, a mágoa, né, a dissensão, a tristeza, e você, na verdade, perdoa. E esse é o perdão de Jesus, o perdão de coração, que perdoou os seus algozes, que rezava por todos, subia na montanha e rezava, não só rezava, como curava essas pessoas, não só em suas moléstias, né, físicas, como também nas moléstias espirituais, onde há a causa, na verdade, de toda a nossa desorganização. E ele estendeu esse perdão, nos convidando a que possamos, assim como ele, perdoarmos também as pessoas que nos maldizem, que as pessoas que nos tratam de alguma forma indelicada, né? E que possamos, na realidade, concretizar esse perdão para que alcancemos uma cura integral na visão de aqui do livro, como eu citei, o livro Cura e Autocura, de André Moreira, que nos fala que o perdão, ele bem executado, nos dará realmente essa cura integral. Desculpa interromper, só para saber se eu estou no tempo ainda. Nádia. Tá ainda, você tem Tá. 5 minutos. Ai, tá ótimo, obrigada. E aí, meus irmãos, trazemos aqui como referência o livro Vida e Valores, de Raul Teixeira, volume 2º, que nos fala também sobre o perdão, em seu capítulo de número 29, O Sentido do Perdão. Raul vem nos falar: um notável ensino do mestre estabelece: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Isso está em Lucas, no seu capítulo 6, versículo 29. Essa é a mensagem do perdão. Darmos um pouco mais. A outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, apresentarmos a face que temos de dentro para fora, a nossa capacidade de perdoar, de entender. Ou seja, não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Já estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso encontro e trazemos também no livro Ilumina-te, de Joana, pela psicografia do saudoso Divaldo Franco, uma mensagem muito bacana. Nessa obra, no capítulo 17, Joana vem analisar a bênção do perdão. E daí, nós temos aqui: ninguém se movimenta no mundo sem enfrentamentos, que são excelentes oportunidades para se medir os valores morais íntimos, as conquistas mentais, as realizações pessoais. Nunca estranhes, portanto, as pedradas quando, no transcurso das reencarnações, elas fazem parte dos mecanismos de desenvolvimento espiritual, auxiliando-te no avanço pela trilha do bem. A lição grandiosa do Calvário, além do testemunho do Mestre, foi o seu brado de perdão, suplicando ao Pai misericórdia e compaixão para aqueles que o matavam. Ali, Jesus demonstrou o seu incomparável amor para com todas as criaturas, especialmente para aquelas que o perseguiam,
fascinadas pelos nefastos interesses do imediatismo carnal. Segue-lhe o exemplo e sê tu aquele que vivencia a honra da graça, do perdão a todos. Escolhemos essa mensagem no final do livro Ilumina-te, de Joana, que nos traz realmente essa reflexão do perdão, da referência que é Jesus, a qual nós devemos seguir, mesmo que embora nas nossas dificuldades e nas nossas imperfeições e às vezes no nosso pouco grau de entendimento, ao enfrentarmos também os nossos conflitos, e às vezes os conflitos estão muito próximos, são muito íntimos, mas que possamos ter nessa mensagem e também, obviamente, no ensino do Cristo, no ensino moral do Cristo, juntamente aos postulados do insigne senhor Allan Kardec, esse sustentáculo, essa força, essa coragem para que possamos enfrentar as nossas situações com coragem, com um pouco de paciência. Na obra Em Torno do Mestre, Vinícius fala: paciência não se perde. É verdade, como a gente pode perder algo que a gente não conquistou ainda? Mas estamos aí e temos aqui, graças a Deus, essas mensagens renovadoras que projetam luz em nossos espíritos e em nossos corações, a fim de que possamos caminharmos de uma maneira fraterna, o porvir, se utilizarmos bem o uso do nosso livre-arbítrio, nos permitirá essa felicidade a qual nós fomos convidados ao sede perfeitos vós, pois outros, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com todos, ao convite amoroso da Jurema, da Nádia, do Sebma, e agradecer a oportunidade de estar aqui estudando e compartilhando um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitíssimo obrigada e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Jurema? Oi. Bom, eu consegui entrar na marca do pênalti, né? Na parte do. Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. A Vanessinha, faz parte do nosso. Nós temos uma turma, que é a nossa turma da mediunidade da terça-feira. E ela se destaca porque ela é uma estudiosa demais. Então, ela tem uns caderninhos que tudo ela pergunta, tudo ela anota. Vocês já repararam como ela é uma grande estudiosa, né? Além de um trabalho lindo que ela faz na mediunidade, lá nos Samaritanos, ela é uma estudiosa. E a gente brinca no nosso grupo que cuidado com esses caderninhos, que a gente pode surrupiar os caderninhos. Brinca com ela. Eu disse que vão ser tombados pelo patrimônio espírita, histórico espírita. Mas a verdade é que ela é uma estudiosa, tudo ela se interessa, ela está sempre perguntando. E eu estava aqui pensando, você falando, como a reencarnação é de uma misericórdia tão gigantesca, porque às vezes a gente vai perdoando, porque a reencarnação ela é a reconciliação, é a grande chance de reconciliação. Então, se foi tão difícil para mim no passado perdoar aquele que me atacou, qualquer coisa assim, na reencarnação, que às vezes vem como um filho, como um marido, como as pessoas ali, aos poucos você vai, é um perdão que vai sendo amaciado, né? Então, a reencarnação é de uma misericórdia gigantesca, porque é aquele perdão que a gente vai fazendo, às vezes, até sem sentir que está perdoando, sem sentir aquele impacto. Não, a gente vai convivendo e vai se reconciliando, né? E perdoando. Daí a grande importância do perdão. Querida, muito obrigada mais uma vez aí por você estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. Augusto? Vanessa, querida Vanessa, quando a gente, prestando atenção, refletindo sobre as palavras,
a gente se posiciona em relação à Bíblia. Como Jesus colocava em parábolas e alegorias, para que isso permanecesse por todo o tempo até atingirmos o máximo de entendimento de um espírito evoluído para traduzir as histórias, as fantasias que têm um efeito da eternização para aquelas pessoas da ocasião que estávamos lá, que não entenderíamos de outra maneira. Então, tem o bom samaritano, tem a colheita, tem a figueira que secou, tudo isso para que o aspecto moral do entendimento viesse um dia. Então, os apóstolos que sabiam o entendimento tinham em Jesus a conversa daquilo tudo que eles teriam que viver. E nós, da época, teríamos que simplesmente nos integrarmos às histórias para que tivéssemos também o temor como uma forma de educação punitiva. Só que Deus não pune, né? A perfeição é Deus, perfectíveis somos nós. Então, a perfeição ainda não sei qual é, porque eu não sei ainda a natureza divina, eu sei que eu sou essência. Isso me dá a esperança da fé. Então, essa esperança que me remete a ter a vontade de estudar, de refletir, de compartilhar. Então, o perdão ainda, essa palavra é necessária porque eu vivo me ofendendo, como se eu não tivesse a responsabilidade do fato que acontece comigo. Sempre alguém provocou, quando na realidade eu também permiti que aquilo viesse através da minha inspiração àquela pessoa. Então, a gente está num processo que o Espiritismo já nos traz, desde que também mergulhemos no âmago da imortalidade e da oportunidade existencial. Porque, mesmo sabendo que a vida é uma só e que as existências são milhares, milhões, bilhões, a gente ainda raciocina como se a vida fosse só a existência, mesmo sendo espírita. A gente ainda teoriza muito, né? E quando fala em Jesus é pedindo. Só que ele está entre nós, como você falou. Ele está compartilhando, né? É aquela folha que cai, é no mercado, como eu falo sempre, né? A fruta que cai e eu não sou eu, obrigação, eu até empurro para baixo, mas Jesus está ali também, né? Jesus faria isso? Jesus esconderia aquela fruta ou colocaria no seu devido lugar? Ou avisaria a pessoa responsável? Então, é muito simples quando a gente entende que ele é nosso irmão, o mais evoluído, a falange crística, que tem como representante o nome Jesus aqui no planeta, ele é o arquiteto desse planeta. Então, a ele que nós temos que nos integrar. Chega de viver pedindo. A gente pede toda hora, porque esquece que ele está aqui. Ele está aqui dentro, ele está aí com você, com a gente que está ouvindo, porque ele é nosso irmão. Não no sentido da consanguinidade, que na família está o dever maior. Nesses consanguíneos estão aqueles que eu nem olharia se não fosse filho da minha mãe, do meu pai, sangue do meu sangue. Olha só. Então, que a gente sejamos, que a gente seja o espírito que um dia vai se amar, sem aparência física. Ah, pai, um dia eu não vou precisar mais me olhar no espelho para pensar que eu sou aquela imagem, porque quem eu sou eu ainda não sei, mas um dia eu saberei. Vanessa, obrigado. Obrigada, Augusto. Olha, pessoal, agradecendo mais uma vez muito a Vanessinha pela seu estudo, sua dedicação, eu vou pedir à Cristina para fazer seus comentários e fazer a prece final e convidar vocês para a semana que vem. Nós vamos ter a Maria Helena Holanda, lá do Ibirajara, porque no mês de dezembro nós vamos fazer os nossos estudos daquelas preces sugeridas por Jesus no fim do Evangelho, né?
E a Maria Helena ela vai falar sobre a prece na hora de dormir, como é Legal. importante, não é? Muito. Eu passo para a Cristina para a sua prece final, para seus comentários e a É. prece final. Jurema, você não vai pedir para a Ângela fazer algum comentário? Ela está entre Ô, Ângela, quer nós. fazer algum comentário? Oi, Ângela. Oi. Consegui agora. Oi, Vanessa. Que Oi, saudade. Ângela. Saudade, felicidade de te ver. Igualmente. Obrigada, viu, Cristina? Duas coisas. Primeiro, agradeço a você de ter lembrado do livro Ilumina-te, que eu estou relendo, Joana, e esse livro é muito lindo e você falou, já até anotei aqui para não esquecer, para reler. E outro dia, Jurema e eu, uma porção de amigos, estávamos tentando lembrar aquela passagem da mulher adúltera que reencontra o marido 10 anos depois. É uma Nossa. passagem assim tão significativa, né? Que a Amélia Rodrigues traz esse ensinamento e a gente vai vendo que as oportunidades de perdoar, elas acontecem sempre. A gente não sabe quando, mas a espiritualidade maior, Jesus, nossos amigos espirituais vão organizando as coisas de forma que a gente possa ter essa oportunidade desses reencontros. Agradeço muito a você, viu, Vanessa? Foi muito bom rever você. Agradeço a Cristina pelo carinho, tá? Obrigada. Obrigada, Ângela. Muito bom te ver. Obrigada, igualmente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ângela. Então, vamos a Cristina e encerrando com a nossa prece. Eu ia agradecer a Vanessa, né? Realmente uma pesquisa muito profunda que você trouxe essa questão dos 77, 70 vezes 7. Eu, na minha vida, né, adotei uma forma que é para mim, como eu vejo essa lição, né? Eu adoto para mim que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 por dia, Uhum. em vez de ser reencarnação. Então, já 77 hoje, né? Porque às vezes a gente tem até a oportunidade de perdoar, assim, muitas vezes no mesmo dia, né? Se numa reunião de família, você perdoa várias vezes. Então, não Verdade. precisa nem um outro encontro, que numa reunião já dá para perdoar 70 vezes naquele dia. Então, obrigada por essas lembranças, estudo muito profundo, que realmente nos leva a muita reflexão. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, então, a gente vai elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que hoje foi citado muitas vezes, para que ele nos ajude a conseguir realmente perdoar a todos aqueles que nos ofendem, que nos irritam, perturbam, contrariam, porque o erro está sempre em nós, né? De nós não aceitarmos a convivência, o amor ao próximo, a bondade, a compaixão. Então, pedimos ajuda ao Mestre para que possamos trabalhar isso dentro de nós, com mais afinco, com mais cuidado, buscando perdoar sempre, perdoar 70 vezes 7, isto é, sempre. Agradecemos esse estudo dessa noite, elevando a nossa prece ao Mestre, pedimos a proteção para cada lar que é das pessoas que aqui estão, estendendo também para a nossa comunidade do Andaraí, para que lá possa reinar a paz e a harmonia entre todos os moradores. Agradecemos essa grande oportunidade de estudo, graças a Deus, que assim seja. Então, pessoal, a gente mais uma vez agradece aí a presença de todos, convida vocês para a semana que vem, né?
para a gente ouvir a Maria Helena falar sobre a prece na hora de dormir. Obrigado a todos, uma boa semana, muita paz, muita saúde. Vanessinha, até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Vanessa, obrigada, adorei. Eu Boa que noite. agradeço muito. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Porra, foda. Vai botar agora? Pode desligar aqui?